Você sabia que o cooperativismo está presente em praticamente todos os setores da nossa economia? Mas será que você conhece de fato como esse modelo funciona e por que ele gera tanto impacto nas comunidades? A partir de agora, vamos falar de cooperativismo, uma forma de organização econômica e social que pode mudar as pessoas para melhor e assim trazer melhorias para a sua cidade, o seu país e o mundo inteiro. Bem-vindos ao espaço do Sistema OCESP dedicado à educação. O tema de hoje é Conceitos Básicos do Cooperativismo. Vamos entender como o modelo de negócio do cooperativismo, presente em 150 países e com mais de 1 bilhão de associados no mundo, é capaz de gerar desenvolvimento econômico sem concentrar renda. Cooperativa é um instrumento da doutrina cooperativista. E é uma empresa. Só que, diferentemente de outras empresas de caráter capitalista, é uma empresa que tem uma visão socioeconômica. Não é só econômica, é socioeconômica. Então, tem duas características fundamentais da cooperativa em relação às demais instituições. A primeira característica é que a cooperativa é uma extensão no coletivo do que o cooperado não pode fazer sozinho. Então, isso tem um resultado extraordinário na economia, que caracteriza a definição de cooperativismo. É a doutrina que corrige o social através do econômico. A segunda característica importante tem a ver com a primeira, e que é a seguinte: quanto mais gente for inserida no mercado, tanto mais democrático, mais pacífica é a sociedade ou o país em que a sociedade está localizada. Cooperar vem do latim cooperare, que significa trabalhar junto. Na prática, é a ação coletiva em busca de um objetivo comum. Você reúne pessoas para, através das pessoas, desenvolver negócio. Imagine então, por exemplo, uma pessoa, um produtor rural sozinho, ele não conseguiria exportar amendoim para outros países. Quando eu junto vários produtores de amendoim, cuja cerne comum aqui é a produção de amendoim, e eu coloco esses produtores juntos, eles ganham uma competitividade, ganham uma capacidade de se aglutinar e poder fazer algo coletivo juntos, sendo que individualmente seria muito mais difícil, ou apenas os grandes produtores conseguiriam acessar esse mercado. A cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente para satisfazer necessidades econômicas, sociais e culturais, com a gestão democrática e propriedade coletiva. Em outras palavras, todos são donos do negócio. Tinha alguns amigos que estavam na Uniodonto e falaram: olha, é uma boa oportunidade, porque ela vai te ajudar a desenvolver o teu negócio. E aí eu fui me candidatar, consegui, fiz todos os treinamentos, tudo específico para entrar, integralizei meu capital social e passei a compor e receber pacientes que eram beneficiários da Uniodonto, dos planos odontológicos, e atuar no meu consultório também. E é assim que o cooperado vive, porque o dono do negócio, ele participa do negócio, essencialmente. Então eu acho que essa é a grande diferença que transforma a vida das pessoas que participam das cooperativas e transforma a vida das pessoas que se integram como clientes do negócio. Por isso que é uma cooperativa de pessoas, são pessoas melhorando a vida de pessoas. Então eu realmente aprendi muito mais na parte prática quando eu tive a oportunidade de estar dentro de uma cooperativa. Aí foi realmente que eu fui conhecer a estrutura cooperativa. O cooperado ele tem que ser presente também. Ele é usuário e ele é o dono da cooperativa. Ele tem que fazer os dois papéis. Então eu, enquanto dono, tenho que participar das assembleias. Eu, enquanto dono, tenho que votar. Eu posso ser votada. E eu, enquanto usuário, é utilizar a estrutura que a cooperativa oferece. O cooperativismo nasceu em 1844, na Inglaterra, quando 28 tecelões criaram a Sociedade dos Pioneiros de Rochdale, para garantir alimentos de qualidade e preços justos em plena Revolução Industrial.
quando a gente escuta falar de economia circular, quando a gente escuta falar de negócios de impacto, quando a gente escuta falar de valores, né, que as empresas precisam investir em educação, precisam investir em ESG, a gente fala, poxa, mas os princípios do cooperativismo já falam isso desde 1844. Então, aquilo que a mídia traz agora como novo, como atual, ou que as empresas dizem que é como as empresas devem atuar, né, respeitando a diversidade, respeitando o meio ambiente, levando a educação, tudo isso já faz parte dos princípios do cooperativismo desde 1844. Para que o cooperativismo tenha uma base funcional, foram criados 7 princípios que norteiam todas as cooperativas do mundo. Vamos conhecer quais são. Primeiro princípio: adesão livre e voluntária. As cooperativas são abertas para todas as pessoas que queiram participar, que estejam alinhadas ao seu objetivo econômico e dispostas a assumir as suas responsabilidades como membros. Não existe qualquer discriminação por sexo, raça, classe, crença ou ideologia. A cooperativa é um grupo de pessoas que se une voluntariamente, ou seja, não são obrigados a fazer parte de uma cooperativa. E essa cooperativa ela surge para atender as necessidades dos seus cooperados, seja necessidades econômicas, seja necessidades sociais, culturais, mas que sejam necessidades comuns. Princípio número 2: gestão democrática. As cooperativas são organizações democráticas controladas pelos seus membros, que participam ativamente na formulação de suas políticas e na tomada de decisões estratégicas nas assembleias gerais, onde todos os cooperados têm direito a voto e a decisão da maioria é democraticamente acatada por cada um dos associados. A cooperativa ela é um empreendimento de propriedade conjunta, ou seja, os cooperados são donos desse empreendimento, né? E ela é autogerida. São os próprios cooperados que fazem a gestão da cooperativa. Um modelo em que toda a estrutura de governança, todas as decisões mais estratégicas são feitas pelos cooperados, através das assembleias e dos órgãos de representação, conselho de administração, conselho fiscal e outras estruturas de governança que garante a participação do cooperado no modelo de negócio. A cooperativa são todos sócios, independente da sua cota de capital, todos são sócios com o mesmo ponto. Como nasceu o cooperativismo em 1844? Cada homem é um voto. Não interessa o capital, interessa a pessoa. Isso dá uma igualdade. Princípio número 3: participação econômica dos membros. Em uma cooperativa, os membros contribuem equitativamente para o capital da organização. Parte do montante é normalmente propriedade comum da cooperativa e os membros recebem remuneração limitada ao capital integralizado, quando há. Os excedentes da cooperativa podem ser destinados a benefícios aos membros, apoio a outras atividades aprovadas pelos cooperados ou para o desenvolvimento da própria cooperativa. Tudo sempre decidido democraticamente. Todos os cooperados reunidos são os donos do negócio. Quando uma pessoa entra para a cooperativa, faz uma contribuição para o capital do empreendimento. É um aporte que fortalece o negócio e reitera a ideia de que todos participam ativamente dele, investindo e se beneficiando dos resultados. O cooperado ele tem um capital, né? Através desse capital, ele tem ali como que ele vai gerir um capital de giro, como que ele vai gerar condições de fazer um beneficiamento num produto, por exemplo, ou seja, uma estrutura, mas mensalmente também existe uma taxa de administração, em que essa taxa de administração também é o próprio cooperado que investe mensalmente, ou através de um valor proporcional, uma porcentagem, ou através de uma taxa fixa, e que existem gastos mensais, né? Então, eu tive uma despesa, eu tenho um valor ali que a gente investiu mensalmente para que possa cobrir essas despesas, existe umas sobras, né? E esse resultado vai para quem? Vai para o cooperado. A geração de recursos financeiros da cooperativa Velha em Olambra, obviamente, vem dos cooperados. Então, toda a venda realizada, uma parte, um percentual, fica na cooperativa para viabilizar todos os investimentos que a cooperativa precisa, seja investimentos ou seja para cobrir todos os custos operacionais. A cooperativa ela é um empreendimento de propriedade conjunta, sem fins lucrativos, mas ela tem finalidade econômica.
E por ser uma empresa, ela tem que gerar resultados. Aquilo que sobrou, por exemplo, no resultado final, são as sobras que aí são distribuídas também proporcionalmente para os seus cooperados. Quanto mais eu puder utilizar a cooperativa como ponte para o meu negócio, mais eu vou receber um resultado. Princípio número 4. Autonomia e independência. São organizações autônomas de ajuda mútua, controladas por seus membros, e nada deve mudar isso. Se uma cooperativa firmar acordos com outras organizações, públicas ou privadas, deve fazer em condições de assegurar o controle democrático pelos membros e a sua autonomia. Este princípio foi criado para garantir os valores democráticos de transparência e de honestidade, que sempre nortearam os negócios cooperativistas. As cooperativas, elas são autogeridas, né? Elas são geridas por elas mesmas, sem interferência do Estado, porque já teve períodos em que o Estado interferia no funcionamento das cooperativas. Participar de uma cooperativa, você participa da tomada de decisões, você tem menos aquele apelo de uma pressão, de um plano de saúde, né? Você consegue oferecer um cuidado muito bom com aquele equilíbrio de técnica e a visão da empresa também sem ser explorada. A partir do momento que você é cooperado, você consegue estar mais próximo do seu paciente, oferecer com certeza um cuidado melhor, oferecer opções mais avançadas ou mais técnicas para aquele paciente, que você não fica tão limitado quanto você teria num plano de saúde, por exemplo. Você tem a parte da empresa, lógico, que não pode ter prejuízo, mas você valoriza o cooperado, então você tem uma remuneração mais justa, você está mais aberto a negociações. Você tem que lembrar que, apesar de médico, você é proprietário de uma empresa, né? Você é um dos sócios. Princípio número 5. Educação, formação e informação. Ser cooperativista é se comprometer com o futuro dos cooperados, do movimento e das comunidades. As cooperativas promovem a educação e a formação para que os seus membros e trabalhadores possam contribuir para o desenvolvimento dos negócios e, consequentemente, dos lugares onde estão presentes. Além disso, oferece informações para o público em geral sobre a natureza e vantagens do cooperativismo. No cooperativismo, todos ensinam, todos aprendem. A educação é peça-chave na engrenagem de toda a cooperativa. A formação constante beneficia não apenas os cooperados, mas também o modelo de negócios, que com isso estará sempre atualizado, acompanhando as tendências da sociedade. A educação sempre, desde a primeira cooperativa, em 1844, em Rochdale, Inglaterra, sempre foi um item essencial, porque os pioneiros acreditavam que a educação poderia alavancar o desenvolvimento do empreendimento, né? E eles investiam em educação dos membros ali da cooperativa. Só para você ter uma ideia de como a educação é levada a sério nas cooperativas, por lei, o percentual do resultado anual da cooperativa tem que ser destinado anualmente para os projetos que ela desenvolve de formação, de desenvolvimento desse associado. E é através da educação que as pessoas vão conseguir acessar melhores empregos, vão conseguir lutar pelos seus direitos a partir do momento que elas têm informação, né? Princípio número 6. Intercooperação. Cooperar é trabalhar em conjunto. É assim, atuando juntas, que as cooperativas dão mais força ao movimento e servem de forma mais eficaz aos cooperados. Sejam unidas em estruturas locais, regionais, nacionais ou até mesmo internacionais, o objetivo é sempre se unir em torno de um bem comum. A Unicred ela é uma cooperativa aberta, livre adesão, porém ela é especializada na área da saúde. E onde entra a Unicred como uma grande financiadora disso para o cirurgião dentista, com uma facilidade de pagamento muito grande. Isso a gente chama de intercooperação. Um está atendendo às necessidades do outro dentro do cooperativismo. E se nós imaginarmos que nós somos 25 milhões de cooperados no Brasil, imagine o quanto de negócios nós temos entre nós para fazer. Princípio número 7. Interesse pela comunidade. Contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades é algo natural ao cooperativismo. As cooperativas fazem isso por meio de políticas aprovadas pelos membros.
Já é comprovado que o cooperativismo, ele traz o desenvolvimento na comunidade onde ele está inserido. Esse desenvolvimento ele é visível em números, a gente percebe e sabe-se que aquele município que tem uma cooperativa, muitas vezes a cooperativa é quem desenvolve economicamente aquele município, principalmente os menores. E além disso, a cooperativa ela vai gerar renda, ela vai gerar trabalho, ou seja, ela vai ser importante naquele local onde ela está inserida. Eu acho que o interesse pela comunidade, que é percebido pelas cooperativas como condição de existência da cooperativa desde que elas foram criadas, né, hoje é visto por qualquer empresa como sendo algo disruptivo, algo moderno, algo novo, né? Se preocupar com a sociedade em que eu estou inserido, seja em aspectos ambientais, educacionais, aspectos sociais. E as cooperativas fazem isso desde sempre. No estado de São Paulo, o Sistema OCESP registra 1.050 cooperativas, responsáveis por quase 59 bilhões de reais em ingressos em 2024 e crescimento de 36% nos postos de trabalho. O Sistema OCESP, Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, apoia, capacita e defende os interesses das cooperativas. A OCESP está dentro de um sistema que é o sistema da OCB. Atua nos 3 níveis também, com apoio à OCB, mas concentradamente no âmbito estadual e municipal, na circunscrição de São Paulo. São várias ações que a gente toma, dialogando tanto com o Poder Executivo quanto com o Poder Legislativo. A gente vai lá e oferta para eles uma informação de qualidade, falando o que realmente é o cooperativismo, porque a partir do conhecimento, a partir da informação de qualidade, é que a gente começa a ter políticas públicas mais efetivas, a partir do momento que a gente começa a ter políticas públicas mais viáveis. O nosso presidente Del Grande fala que o nosso grande papel é aplainar o caminho das cooperativas, porque elas estão lá no operacional, no dia a dia, tocando a sua vida da cooperativa. E o sistema faz essa representação política, então o nosso papel é dialogar com todos esses atores assim, para informar e levar informação de qualidade sobre o cooperativismo para que eles possam tomar a melhor decisão. O SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo, do Sistema S, ele atua principalmente com trabalho de capacitação, treinamento para as cooperativas, consultoria, né? Então a gente tem consultoria de gestão, a gente tem consultoria jurídica, nós temos consultoria contábil para todos os ramos e para todos os segmentos, né? Então a gente procura, através dessas ações, trazer com que as cooperativas ela tenha conhecimento, ela tenha o desenvolvimento tanto dos seus dirigentes, dos seus cooperados e funcionários, e também a conformidade, né, que vem aí trabalhando tanto a conformidade jurídica quanto também o contábil, que é essencial para a cooperativa também, ela não ter as surpresas ou algo que possa impactar no dia a dia das suas atividades. A gente não é melhor porque a gente é cooperativa. A gente é melhor porque a gente é eficiente no que faz. E a gente é eficiente no que faz porque a gente é cooperativa.